É o podcast Eu Amo Ministério Infantil. Hoje temos uma convidada especial, é a tia Karina. Que bom ter você hoje conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Essa rica oportunidade que o Senhor preparou, né, pra gente estar junto, né? Amém. Você está em Guarapuava há quanto tempo? Que esse ano vai fazer 8 anos. Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Eu nasci lá, né? Então, depois, quando eu tinha 15 anos, que a gente veio embora pra cá. E lá em Santa Catarina, foi lá que teus pais aceitaram Jesus. Os meus pais, eles nasceram, né? São daqui do Paraná. Eles moraram um tempo aqui em Guarapuava e daí eles foram pra Santa Catarina depois que casaram. E daí lá, né, ele tocava bailão, e ele tocava músicas no mundo, né? Ele participou de várias bandas, na verdade. Ele toca vários instrumentos. E quando eu tinha 4 anos, 3, 4 anos, que ele foi para a igreja evangélica, né? Então, quando eu era mais nova, eu tinha uma enfermidade nos meus olhos, né? Os médicos não sabiam o que era, né? Eu tomava remédio, mas eu coçava muito, ele inchava, saía pus. E ninguém sabia o que fazer, né? E meus pais também estavam brigando demais, estavam quase se separando. Foi quando ele se achegou numa igreja evangélica. Ele falou que se Deus falasse com ele, ele iria aceitar Jesus, fazer a obra de Deus. Naquele mesmo culto, Deus falou com ele, usando o pregador. Assim começou todo o processo. Aí ele trouxe a minha mãe muito resistente. Eu sempre falava assim, não, eu vou te acompanhar, mas eu não vou ser crente. Ele falou, não, então vamos fazer uma campanha pela Karina, para Deus curar ela. E assim começou. Eles fizeram a campanha, Deus me curou, Deus curou ele também, né? O médico falou que quando ele fizesse 38 anos ele ia estar numa cadeira de rodas, problema na coluna. E Deus curou ele trabalhava como pedreiro também. Deus fez uma grande obra, um grande milagre na vida dele, da minha mãe. A minha mãe não dormia de noite sem tomar remédio. Deus foi curando e eles foram vendo, né, o agir de Deus, os milagres de Deus na vida deles. E assim, eles foram, né, se firmando cada vez mais na presença de Deus. O chamado dele também, desde o primeiro dia que o pastor que estava ministrando falou com ele que o chamado que Deus tinha para a vida dele era rápido. Não, ele não ia apenas louvar, não ia apenas pregar, mas ele também ia pastorear. Meu pai se chama Pastor Valdeci. A minha mãe é missionária da Silta. Eu tenho uma irmã, a Ana Luísa, ela tem 15 anos. E você teve esse privilégio, tipo, muito pequenina já ir para a presença de Deus. Quando os meus pais foram para a igreja, eu lembro, os meus pais são os meus maiores exemplos, minha maior inspiração. E a gente acordava de manhã, ele estava ali lendo Bíblia, orando, louvando. Final de semana era o dia inteiro. Então eu queria aquilo. O pai comprava CD infantil pra gente ouvir. Então assim que eu comecei a aprender a ler, eu levava as historinhas que eu tinha em casa, ou se tinha historinha ali, né, na salinha, eu pegava e eu queria contar para as outras crianças que estavam ali. E o teu encontro com Jesus, como que foi? Eu passei por algo, uso como testemunho. Eu era na igreja, eu queria Deus, eu queria aprender, eu queria, né, na frente dos meus pais, em casa. Mas quando eu estava lá na escola, eu já agia de maneira diferente, era influenciada pelos amigos. Então, naquela época, eu não conhecia Jesus de verdade. Mas quando eu fiz 12 para 13 anos de idade, a gente se mudou de casa. E daí a gente foi morar para mais longe, um pouquinho mais longe dessas minhas amigas, que também, querendo ou não, eram uma influência. E eu comecei a parar e analisar. Muitas pregações na igreja também, né? Eu prestava muita atenção, eu gosto muito de pregação. E daí falavam, né, que tem muita gente que na igreja é uma coisa e lá fora é outra. E daí eu comecei a orar e pedir para que Deus me ajudasse, que eu não queria viver só de aparência. E eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada. Então, as pessoas, às vezes, Deus usava profetas e falava que eu ia louvar, que eu ia pregar. Mas eu sempre duvidava, porque eu era muito vergonhada, até para louvar na igreja, né? Era aquela coisa, ficar quietinha, paradinha, eu era muito tímida. E então eu comecei a orar. Quando eu percebi isso, eu entendi que eu tive esse encontro verdadeiro. Eu quero ser testemunha de Cristo aonde eu passar. Eu quero ser influência e não quero ser influenciada. E daí começou um processo muito difícil, porque daí eu comecei a mudar na escola. Então, aonde eu estudei, sempre a gente teve a mesma turma, né? Até o 9º ano. Eu lembro que foi do 8º pro 9º ano que eu tomei essa atitude de mudar. E daí as meninas queriam escutar música secular perto de mim, eu já comecei a sair fora, né? Que antes eu cantava junto com elas, dançava, falava palavrão, porque tava naquele meio. E eu comecei a mudar, e daí eles começaram então a me criticar. Começou aquela perseguição, e falavam, ai, Karina, né? Por que você não canta mais com a gente, não fala mais palavrão, por que você mudou, você tá diferente? E aí eu comecei a ver Deus trabalhando na minha vida. Meu pai sempre incentivou muito, né? Meu pai e minha mãe. Eu lembro que a gente tinha um DVD
E era 5 horas de desenhos bíblicos. E até a minha irmã novinha, 2, 3 anos, ela já conhecia todas as histórias da Bíblia. As pessoas perguntavam, ela sabia responder tudo, né? Por conta desse incentivo. Então, acho que ali já foi uma maneira da gente se chegar, porque era a palavra sendo transmitida, né? Era a mensagem de Deus sendo transmitida. Nós passávamos a tarde inteira assistindo Aline Barros, né? Diante do trono, a gente passava a tarde inteira louvando. Então, aquilo trabalhou no nosso inconsciente. A gente era criança, a gente não percebia, mas já era uma forma de Deus ir trabalhando na nossa mente. Quando eu quis tomar essa atitude, foi porque eu já tinha uma bagagem. Eu trabalho com crianças, né? Eu sou professora também, né? Eu tô me formando em pedagogia. E eu tive uma experiência sobre essa questão da importância de a gente levar a criança a conhecer Jesus, a encontrar, né, Jesus. Onde eu trabalhava. Eu fui contar a história, era época de Páscoa. Então eu fui contar sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus. E eu tive uma experiência muito linda que foi ver as crianças chorando dentro da sala de aula. Quando eu falava que os soldados batiam em Jesus, que Jesus morreu por amor de nós, mesmo muitas vezes a gente, né, sendo falho e sendo ingrato. E as crianças choravam e falavam assim, não crucifica Jesus no meio da sala de aula. Então foi algo que me marcou muito forte. E foi aí que eu entendi que a gente deve. Sempre quando eu trazia uma história referente à Bíblia, eles prestavam mais atenção. Então que eu via a sede de Jesus. Desde sempre eu gostei de criança, eu amo criança. E poder trazer eles para mais perto de Jesus é melhor ainda, né? A criança, ela tem muita influência na família, porque eles investem bastante em propaganda, porque a criança, ela vê a propaganda colorida, ela chama atenção, e a maioria dos pais compram aquilo que está em evidência, porque, né, a criança está ali pedindo. E o mundo, ele investe muito na criança. E nós esperamos, muitas vezes, crescer para investir no departamento de adolescente, no departamento de jovem, mas toda aquela fase que ela já podia vir com uma bagagem para ela estar estruturada para ser um bom adolescente, um bom jovem na igreja, a gente perde muitas vezes. Então, isso que você falou da criança, da história que você contou na escola, é um despertar para a gente. Porque você vê quanto você pode estar investindo numa criança na palavra de Deus. Porque o amor que eles têm pelas coisas de Deus é muito sincero. Não tem como explicar, na verdade. O carinho que as crianças têm por Jesus. Quando você fala para eles falar eu amo Jesus, você vê aquela sinceridade deles falar realmente eu amo Jesus. Eles se entregam de verdade. A gente vê num louvor, ou se você convida a criança, né, para orar, eles se doam mesmo. Quando você dá um direcionamento, que eles entendem aquilo que você está falando, porque às vezes numa oração tem criança que está brincando, que não está nem aí, porque ele não entendeu o que você quis transmitir para ele. Mas você deve pedir para o Espírito Santo, para quando você falar com a criança, para ela entender o que você está querendo passar para ela, para o Espírito Santo trabalhar nessa oraçãozinha, porque quando você for fazer oração, a criança fazer realmente oração, porque se a criança não entender, ela não é igual o adulto que finge ali, não, vamos orar, o adulto às vezes nem está orando, mas está ali fazendo de conta. Não tem como você conhecer o coração da pessoa, agora a criança não, ela é sincera. Ou ela está entendendo e vai fazer o que está pedindo, ou ela não está nem aí. Ou até mesmo quando vai pensar uma história bíblica ou uma mensagem, é o Espírito Santo que vai orientar, porque se não tiver conectado ali com a criança, ela não estiver entendendo, ela não vai fingir que está entendendo, ela não vai fingir que quer orar, não, ou ela quer ou não quer. Isso é importante e é um desafio para a gente. É importante a gente utilizar recursos diferenciados, porque a criança, o adulto já gosta, na verdade, quando traz algo diferente, o adulto já se encanta e já presta mais atenção, sente interessado. Dinâmica, né? Já é legal. Então, para a criança, muito mais. A criança, ela vive nesse mundo de imaginação, de fantasia. Então, você precisa trazer algo concreto para ela. E esse é o maior desafio de nós, quanto professoras, né, do Ministério Infantil, porque ali no Ministério Infantil não é que nem na escola, que é tudo uma idade só, né? Ali são várias faixas etárias juntas. Então, como você vai conseguir abranger todos eles para que eles se sintam interessados e cativados, né? Então, é muito assim, o Espírito Santo mesmo, que nos conduz para cativar cada faixa etária, né? Que levou você a decidir pelo magistério? A minha mãe fez magistério quando ela era mais nova.
Mas por esse contato com as crianças, né? Eu já tinha, né, desde os meus 9 anos de idade, eu tinha muito contato com as crianças, 12, 13, né, na igreja. Quando meu pai abriu o ministério, a primeira igreja que a gente abriu, tinha a salinha das crianças. Então eu estava lá envolvida, né, e comecei a trazer coisas diferentes. Então eu sempre gostei de criança. Então quando a gente veio embora para cá, e eu sabia que eu tinha essa oportunidade aqui de fazer o ensino médio junto com o curso de magistério, aí eu falei, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, né. Meu sonho sempre foi ser professora. Daí já terminou o magistério e começou a pedagogia. Pedagogia. E daí comecei a trabalhar numa escolinha, né. Trabalhei lá 3 anos. Então foi uma experiência muito marcante, que foi ali, graças a Deus, essa escola, uma escola privada, né? Elas falaram, você vai ficar responsável pelos projetinhos de ensino religioso. Então, nossa, foi maravilhoso, né? As experiências que eu tive com eles, né? E a igreja, qual o endereço? Então, o nome da nossa igreja é Igreja Pentecostal Aliança com Cristo. Ela fica no País e Bem, né, no Jardim das Américas, na rua Augusto Kremer, número 333. O Ministério Aliança com Cristo, quando vocês vieram de Santa Catarina para cá, além da Paz e Bem, vocês têm mais outros lugares que tem a igreja? Logo que a gente veio para cá, Deus foi abrindo porta, né? Foi aplainando para as cidades por perto, distrito, né? Nós temos na Palmeirinha, nós temos uma igreja no Goioxim, na Campina do Simão, no Cantagalo, em Bituva. Sempre quando tem alguma coisa relacionada às crianças, ou aos jovens, ou algum evento, né, da igreja mesmo, eu sempre estou envolvida, né? E tem alguma dessas igrejas que faz alguma coisa assim diferencial para criança? Nossa igreja da Palmeirinha é a que mais se destaca nesse quesito, né? Várias vezes durante o ano eles estão preparando assim culto direcionado para as crianças. Normalmente é eu. Quando não é eu, mas sempre tem uma das minhas colegas que também da igreja, né? Que ela também ministra para as crianças, ela vai, mas eu sempre estou indo junto com o grupo de jovens em si, né? As meninas, elas gostam bastante, são bastante envolvidas. Então a gente sempre vai lá para auxiliar, sempre fazem alguma coisa, uma campanha direcionada para as crianças, né? Volta às aulas, no período das férias tem, em outubro e no final do ano. E esse volta às aulas é um tema? Que Deus venha guardar as crianças. A gente sabe que o mundo aí fora, as escolas hoje em dia tem muitas ideologias, né? Então o pastor ele sempre faz voltado a isso para que Deus possa proteger essas crianças. Você teve uma experiência com o batismo nas águas, no Espírito Santo, como que foi? Foi quando eu tinha 9 anos de idade, né? Então, como eu disse, as minhas amigas eram sempre mais velhas, então elas já eram batizadas nas águas. E eu, quando chegava a época de batismo, eu sempre queria, né? Sempre quis ser batizada. E eu chegava e pedia para os meus pais, e eles falavam, não, você ainda é muito nova, né? 9 anos, né? Você é uma criança ainda. E eu pedia, eu orava, eu falava, né, que queria. E daí eu fui e falei pro pastor da igreja. E daí eu falei, pastor, né, eu quero me batizar, mas meus pais não deixam. E daí ele chamou meus pais para conversar e falaram, não, mas se ela quer, se né, partiu dela, ela já é bem madura para a idade dela, se ela entende, então, né, o que impede, né? Fui batizada nas águas e aí veio a oportunidade da gente ir pro monte, né, algo que eu sempre quis ir também, né. Só que no começo, eu queria ir por causa dos foguinhos que sempre falavam, né? E eu queria muito ver. Meu pai sempre trazia as folhinhas do monte e eu queria muito, era uma experiência que eu sempre quis ter. E daí, quando eu fui batizada, eu me preparei, né? E falei, vamos pro monte, né? Só que eu ainda não tinha um repertório muito grande de oração, né? E no monte a gente sabe que são horas de oração. E daí eu dobrava o joelho, orava aquilo que eu conseguia e começava a olhar, procurar, né? E eu nunca via nada, né? E parecia que quando eu ia, não tinha foguinho, não tinha nada. Eu comecei a falar pro meu pai, né? Falei, pai, mas eu não vejo, mãe, né? Não consigo ver. Não... E daí ela falando, não, mas é porque você tá indo com esse foco. O propósito é ir buscar a Deus, né? A face do Senhor. Quando eu entendi isso, eu comecei a ir pro monte a buscar a Deus de verdade. Quando acabava minhas palavras, eu começava a louvar baixinho, né? Falava, Senhor, eu não tenho palavra, mas eu vou louvar um hino pra ti. E começava a louvar. Aí quando acabava o louvor, eu pensava em outro, não tinha. Daí eu ficava no glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia, santo, santo. E ficava repetindo, ficava repetindo. E um dia, quando eu menos esperei, né? Que eu tinha até esquecido do foguinho. Foi quando Deus parece que me presenteou, né? Foi muito lindo, assim, de ver perto dos meus pais ali, né? Foi uma experiência bem forte. E com o Espírito Santo eu fui batizada no monte também. Sempre via as minhas amigas e eu falava, Deus, eu quero ser batizada, eu quero sentir isso, né? Isso que tá todo mundo sentindo, que é, né, o Espírito Santo. E então eu fechei o meu olho e eu não sabia falar outra coisa, só falava santo.
santo, 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 e ficava no santo. E quando eu vi, Deus me tomou ali, nossa, foi uma glória, né? Então, na verdade, você já tinha tido encontro com Deus profundo, simplesmente houve uma mudança de comportamento, né? Quando você era adolescente. Você já tinha tido esse encontro, era uma questão do fruto do espírito, né? De ter trabalhado aquela mudança com as pessoas afora que você não conseguia ainda ter, mas você já tinha tido um encontro bem especial. Então, o mundo, ele oferece muitas coisas, né? E muitas vezes o jovem, ele é influenciado até mesmo por conta da questão da escola, né? Os amigos em volta. O jovem tem aquela coisa o que vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar, né? O vocabulário cristão é diferente, o que eles vão falar, o que eles vão achar se eu não falar as gírias deles, né? Se eu não entrar na onda deles. Então a gente tem trabalhado bastante isso com os jovens e eu tenho trazido sempre as minhas experiências para eles, né? Eu sempre me coloco, né? Porque eu passei por isso. Quando você ganha um adulto, ele tem menos tempo de vida para servir a Deus e a criança tem a vida inteira. Além disso, você está contribuindo para a sociedade de ser uma pessoa menos de se envolver com bebidas, com drogas, com prostituição, porque aquela criança, ela está aprendendo a palavra de Deus, ela tem menos propensão de abandonar o evangelho e de conhecer essas mazelas da vida, sendo privilegiada de ser evangelizada quando é pequena e não precisar conhecer essas coisas, né? E o fato de você trabalhar com os jovens também é importante, porque o jovem, ele tem aquela vivacidade. Eles também auxiliam muito no departamento infantil. Apresentar histórias, teatros, né? Eles têm toda essa questão de animação, né? Própria da idade. Esse ano que passou agora, a gente fez para as crianças um culto, né, voltado para elas, e eles se mostraram bem ativos. Fizeram cartaz, a gente montou um teatro, né? A gente falou sobre Pedro, Tiago e João no barquinho, a gente fez um barquinho com um pedaço de madeira, né? A gente falou sobre Jonas e a baleia, tudo apresentando com música. E eles, né, ficam fascinados, né? Eles gostam de se sentir ativos. Para o adulto, se você falar alguma coisa, ele já ouviu várias pregações, ele já vai questionar, será que é isso mesmo? Vou procurar, né? A criança não, o que você ensinar, aquilo é a verdade. Então, o professor de criança, ele tem que ter muito esse cuidado, o que você vai ensinar. Você não, eu acho que é assim, não. Você tem que procurar realmente, porque aquilo que você está ensinando, ele vai levar para o resto da vida. Então tem que estar bem embasado. Tem crianças, os filhos, né, dos obreiros ali da igreja, que eles louvam. Então, quando vem uma criança de fora e vê aquela criança louvando, eles sentem, né? A gente já teve muitas experiências assim das crianças falar assim: não, mãe, eu quero ir lá para ver, né, o amiguinho lá louvar, ou eu quero louvar na igreja, mãe. Sim. E daí isso tudo começa um processo de transformação na vida das mães também. A gente viu, tivemos experiências assim da criança falar: não, mãe, eu quero ir para a igreja, né? Eu quero poder louvar lá na igreja. O que a gente precisa fazer para mim poder louvar lá na igreja, né? Então a gente vê a importância, eles gostam de estar ali, né? Então é importante a gente preparar esse ambiente e acolher essas crianças, né? Assim como Jesus fez, nós também acolher elas, né? E trazer para mais perto. Passagem uma que eu gosto bastante, que o perfeito louvor sai da boca das crianças, né? Tem que dar essa oportunidade para eles poderem se expressar através do louvor, né? Trazer essa oportunidade para a criança. E eles gostam de louvar, de dançar, de estar na presença do Senhor. Quanta história linda. O agir de Deus. Tudo que a gente passa é milagre, é presente. Agora imagine a eternidade. Se aqui já é maravilhoso com Deus, imagine na eternidade, né? Vivendo com Cristo eternamente. Vamos fazer uma oração com as pessoas que estão acompanhando. Nesse momento, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, ó Pai, de trazer, Jesus, o meu testemunho, de poder falar com essas vidas, ó Pai, que estão ouvindo, que venha servir, ó Pai, de reflexão, de testemunho,
Que o Senhor venha abençoar, ó Pai querido, ó Pai amado, a vida da sua serva, Jesus, que está, ó Pai amado, nesse trabalho, na frente desse projeto, Deus, que o Senhor venha abençoar ela, a sua família, todas as professoras, tias do Ministério Infantil que têm passado por aqui, que irão passar, Jesus, que venham ser testemunho, que o Senhor venha fortalecer. Sabemos que é difícil, ó Pai, é um ministério difícil, mas o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos guia, que o Senhor venha nos dar estratégias, ó Pai, para conseguir, ó Pai, cativar essas crianças para a Tua presença, para poder trazê-las, Senhor, para mais perto de Ti, Jesus. Eu agradeço, ó Pai querido, entrego tudo em Tuas mãos. Amém.